Estamos aí com mais uma lição. Muito obrigado a vocês que têm assistido. E hoje o assunto é muito importantíssimo. Não que os outros não eram, mas hoje nós vamos tratar um assunto da lição número 11, que fala sobre os evangelistas. Então, obrigado a todos aí, como eu já tinha falado. Agradeço a você que tem dado um like. E, por favor, se gostar dos nossos vídeos aí, você assistiu, dá um like lá, dá um joinha lá. E já agradeço você por fazer parte do canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Ali temos vários vídeos. E esse vídeo, essa videoaula agora, é a número 11, os evangelistas. E o tema da lição aqui, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, o primeiro personagem aqui que essa lição trata, e não tem como mesmo, quando fala em evangelista, não tem como tratar com outro personagem a não ser Filipe. Filipe, ele que era um diácono, ele é usado por Deus, como nós lemos aqui, que ouviu e viu os sinais que ele fazia, porque Deus estava na vida dele. E é claro, isso encontra-se escrito no livro de Atos dos Apóstolos, mais conhecido também como Atos do Espírito Santo. Ali nós vemos dentro desse livro que me chama muita atenção, é um livro que a descida do Espírito Santo ocorreu ali no capítulo de número 2, e as pessoas foram cheias da presença do Espírito Santo, foram cheias, foram renovadas, foram revestidas, melhor dizendo. E aí Pedro fez um discurso excelente ali, maravilhoso, muitas almas se renderam a Cristo. E nós vemos dentro de Atos dos Apóstolos, desse capítulo, toda uma trajetória destes homens usados por Deus, sendo usados e ousados. E nós chegamos aí no capítulo de número 7, onde são escolhidos os diáconos, que a obra cresceu tão rapidamente ali, cresceu de uma forma gigantesca, rapidamente, e ali precisaram então colocar alguns evangelistas ali, ou melhor, diáconos ali, para estar pregando a palavra do Senhor, para estar fazendo a obra do Senhor. E daí nós vemos aqui, no decorrer da lição, chega o capítulo número 7, e aí nós chegamos no capítulo de número 8, onde trata aqui da expansão da igreja. Capítulo 7, capítulo 6, né, a instituição dos diáconos, depois o capítulo de número 7, e aí nós chegamos no capítulo de número 8, que diz aqui da expansão da igreja, e é o versículo que nós olhamos aqui, capítulo 8, versículo de número 6, que fala a respeito desse diácono, Filipe, que vamos ler o texto para que você venha ver o que acontecia. Capítulo 8, versículo de número 6, é o que eu li, e aí vamos ver o versículo de número 7, que diz assim: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Veja bem os sinais que ocorriam através da vida de Filipe, esse diácono que foi escolhido e foi considerado, nós consideramos aqui, pelo menos lendo nas Sagradas Escrituras, que ele foi o primeiro evangelista, que pode-se dizer assim na Bíblia Sagrada. E nós vemos aqui, quando fala de Filipe, o evangelista, nós olhamos o capítulo aqui que fala Filipe e o eunuco etíope. Algo tremendo aqui nós vemos, já vou começar a lição. Algo tremendo que nós vemos aqui, o papel do evangelista. Ele estava no local aonde esse eunuco passava por lá, e quando ele passava e tinha ido a Jerusalém para adoração e regressava, e quando ele passava ele lia o profeta Isaías. E aqui nós observamos a abordagem do evangelista, o homem chamado para fazer a obra do Senhor, para evangelizar. E Filipe vai e conversa com esse homem e pergunta para ele se ele
entendia o que ele estava lendo, que era sobre o profeta Isaías. O homem, diz o texto aqui, que ele não teria como entender porque não tinha quem o ensinasse. Mas aí entra o papel do evangelista, que uma coisa que algumas pessoas não entendem, que o evangelista ele precisa, ele tem o chamado para evangelizar, mas ele precisa estudar a Bíblia Sagrada. Ele precisa entender o que fala. Algumas pessoas acham que o evangelista não precisa conhecer a palavra, conhecer as escrituras. E precisa conhecer. Tanto que aí Filipe chega e explica para ele quem que era. Fala do profeta Isaías ali. E esse eunuco até pergunta sobre esse profeta. Ele até pergunta para ele a respeito quem era que ele estava falando. E aí ele explica o capítulo 53 de Isaías e responde ali que aquele homem que passava por aquela situação era Jesus Cristo, Filho de Deus. Até o texto aqui, que é o Isaías capítulo 53, que daí ele fala que foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E assim continua. E aí, esse eunuco, ele queria, então, perguntou o que impedia ele, então. E Filipe falou que nada impedia ele de também aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Nada. Para ser batizado. E aí, nós vemos aqui que após esse lugar, indo eles caminhando, chegaram a pé alguma água e disse ao eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito que crês de todo o coração? Respondendo, disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. E aí mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Viu que tremendo? O evangelismo que ele fez, a forma que ele agiu naquele lugar, ele foi e batizou ele nas águas. Isso que eu acho tremendo, esse texto. E esse texto, alguns discutem também, alguns teólogos querem discutir muito esse texto, porque na continuação do texto, é algo que chama a atenção aqui, que após ele ter batizado ele, no capítulo 8, o versículo 40, ele diz assim, e Filipe se achou em Azoto e, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades. Só que interessante é que, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho, e um pouquinho antes, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Alguns questionam, mas como assim arrebatar? Claro que não, ele encurtou a história. Filipe não teria como o Espírito Santo pegar Filipe de um lugar, tirar dali e mandar para outro lugar. O evangelista, ele também precisa, já que o assunto aqui é um líder, a liderança exercida pelo evangelista, a liderança dele dentro da igreja, o evangelista ele precisa acreditar em milagres. Ele precisa acreditar nos sinais, ele precisa acreditar que e no nome de Jesus as pessoas vão ser libertas do vício, que demônios vão ser arrancados ali no nome de Jesus Cristo. O evangelista ele tem que acreditar em milagres, o evangelista tem que acreditar que o Senhor faz. O evangelista ele precisa acreditar dessa forma. E Filipe, tanto que Filipe, ele pregava e os sinais aconteciam porque ele era esse diácono evangelista que pregava e as coisas aconteciam no nome de Jesus Cristo. E voltando ao assunto ali, quando falam em arrebatar, é tirado à força. Então eu acredito realmente nesse arrebatamento de tirar ele dali. Sumiu e já se encontrou em Azoto. Porque é assim que Deus faz a obra. Nós acreditamos, pessoal, e meus irmãos e amigos que estão ouvindo aí pelo canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, eu acredito em milagre, acredito no sobrenatural. Eu não posso
acreditar num Deus que ele tem todo o poder e eu não acreditar que as coisas acontecem, que o milagre acontece, que o poder de Deus não vai acontecer. Eu acredito sim, acredito em cura, acredito em libertação, batismo com o Espírito Santo, acredito em tudo isso que o Senhor tem falado. E é por isso que fui chamado para ser evangelista pela misericórdia do Senhor. O Espírito Santo tocou na vida do meu pastor, já em memória, pastor Aparecido Storm, que era o nosso pastor presidente aqui do campo de Telêmaco Borba, me chamou para ser evangelista e antes de terminar toda a documentação, o Senhor o levou para estar morando com ele e chegou o outro pastor, nosso pastor Samuel Azevedo dos Santos, que agora é pastor presidente, e deu continuidade a todo esse processo para mim me tornar evangelista. E glórias a Deus por isso. Mas fui chamado para quê? Para ter uma carteirinha? Não. Primeiro, o ID é para todos. O ID é para todos. Com carteirinha ou sem carteirinha. Aceitou Jesus como Salvador, nós temos a incumbência de pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo. É o ID, alcançar almas. Mas aí, pela misericórdia do Senhor, me tornei evangelista. E amém, por isso, de qualquer forma, eu teria e tenho que evangelizar. E o ID é algo que nós vemos que estes homens de Deus em Atos dos Apóstolos receberam revestimento e saíram levando a palavra do Senhor. Eles levaram com ousadia, com graça, com unção, com sabedoria, porque o Senhor os revestiu. E esse revestimento nós vemos aqui na história de Filipe. Filipe, que é esse grande evangelista, e nós olhamos aqui essa liderança exercida dos evangelistas dentro da casa do Senhor. Mas nós vamos ler mais no decorrer da lição, sintetizando a lição, diz aqui que a liderança exercida pelo evangelista é o tema desta lição, sendo o ministério que personifica a própria pregação evangélica. Tal tipo de liderança é indispensável na igreja de nossos dias. Indispensável. Precisa haver essa liderança do evangelista. É indispensável. E eu sempre falo com os adolescentes, com os jovens, ou melhor, até para todos os irmãos que eu prego, onde for, quando eu vou dar ensinamento, que um ministério, ele só existe, um ministério, veja bem, ele só pode existir quando ama almas. Então a pessoa que não tem amor por almas, não tem um ministério. Eu tenho ministério de louvor. Tá, tem ministério de louvor? Você ama almas? Não ama. Então você não tem ministério. Porque nós só temos um ministério se nós amarmos almas. Porque se eu estiver como evangelista que não amo almas, o que eu estou fazendo lá? Só para ter um cargo, um status? Ou se eu estiver louvando na igreja, vou estar adorando a Deus, mas não tenho objetivo, não amo almas. Por que eu estou louvando? Estou louvando para agradecer a Deus, mas eu tenho que amar almas, amar vidas, amar pessoas. E o ministério evangelístico do evangelista, na igreja atual, precisa ocorrer o ministério real, verdadeiro, o ministério mesmo de evangelista. Ele precisa ter nos dias atuais, até pelo tamanho do ministério que tem acontecido, ou melhor, pelo tamanho das heresias que têm surgido, religiões, seitas. Precisamos ter evangelistas nesses lugares. Precisamos ter evangelistas nas ruas. Precisamos ter evangelistas na boca de fumo. Precisamos ter evangelistas nas praças, na avenida, na rua. Precisamos de evangelistas. Essa liderança evangelística, essa liderança, ela é algo que precisa ocorrer. É claro que tem um detalhe bem que eu tenho que deixar claro aqui, que não é porque você que está me ouvindo não é um evangelista, que precisa dizer, não, isso é um trabalho do evangelista, meu não é não. Esse trabalho é de todos nós. Todos nós. Mas vamos continuar a lição aqui. Há líderes
na igreja que possui uma graça especial de Deus para tornar tudo o que eles fazem mais acessível e de fácil compreensão àqueles que estão ao redor. Então, o ministério dos evangelistas em o Novo Testamento parece ser o tipo de liderança como esta. E aí nessa lição vai ser falado sobre isso daí. No início aqui da lição fala a respeito de conversar com os adolescentes da classe a respeito de missão, missionário. E o evangelista ele tem esse papel também. O missionário ele precisa ser um evangelista. O missionário ele precisa ter esse desejo de ganhar almas. Como ser um missionário se não ama almas? Como encarar o campo missionário se não tem esse tato, esse chamado para pessoas? E nós conhecemos muita gente que faz missão. Até o nosso campo, glórias a Deus, esse campo pelo menos no mínimo, pelo menos 15 missionários são tratados, inclusive lá do Paraguai. E até não sei do qual país da África, não me recordo o país agora. Imagine. Então, há missionários fazendo esse trabalho de missão. É claro que quando nós vemos missionários, eu também posso lembrar de alguém muito recente, eu falo recente por causa dos líderes recentes que existem, e embora ele não era da Assembleia, mas ele era um batista e fez um trabalho maravilhoso na Índia, que foi o pai das missões modernas, me recordei agora, William Carey. William Carey é um homem que pelo menos traduziu a Bíblia Sagrada pelo menos em 40 dialetos diferentes. Imagine. Detalhe, pessoal. Teólogo? Não. Ele era um sapateiro. Alguma coisa contra o sapateiro? Claro que não. Mas ele era um sapateiro, pessoal. Ele trabalhava, enquanto ele trabalhava na sapataria, ele estudava. Imagine. Ele era um autodidata. O que é autodidata? Ele não estudou numa escola. Mas ele foi estudando em livros e aprendendo enquanto ele trabalhava na sapataria. Aí ele foi para a Índia e lá ele fez um excelente trabalho. É claro que durante todo esse trabalho ele perdeu a esposa lá no decorrer da vida dele. E filho também que ele perdeu. William Carey, pai das missões modernas. Então há o missionário. O missionário é aquele homem chamado e ele vai enfrentar o campo missionário lá. Não tem torre não para celular muitas vezes. Lá não vende crédito para celular. Lá você não vai na esquina comprar um X-Bacon, um X-Salada. Lá você não liga no Disque Pizza para entregar a pizza para você. É chamado isso, missão. Missão. E é claro que eu vejo o evangelista também como uma primeira missão em volta da igreja dele. Porque a gente aprende muito estudando sobre educação cristã, ou de repente sobre ética também, ou sobre o evangelismo mesmo, assim dizendo que nós estamos falando sobre evangelismo, que a igreja local onde nós congregamos, veja bem, a igreja local onde nós congregamos, as pessoas que moram à volta dela, ou em volta dela, ou próximo, ou dentro do próprio bairro, elas têm que saber que ali há uma igreja, e ali há uma igreja que vai mudar vidas, há uma igreja que existem pessoas que vão orar, e pessoas vão ser libertas, e pessoas vão ser curadas. Então, a igreja local onde nós congregamos é o primeiro passo que nós vamos evangelizar os vizinhos, evangelizar o nosso bairro, evangelizar a nossa cidade, o nosso estado, nosso país e o mundo. É isso que nós temos que fazer como evangelistas. E como esse chamado. E missão é isso. O missionário vai lá e era mandado para países, para lugares aqui até mais próximos, de repente dentro do nosso estado, ou dentro até
da nossa própria cidade, em lugares mais difíceis, mais remotos, mas o evangelista é isso. Continuando a lição, o evangelista no contexto do Novo Testamento, é que esse assunto ele é tão, né, meio que o tempo está passando ali, e vocês já sabem, vocês que estão acostumados com os vídeos que eu faço, ele tem um tempo ali entre 23 a 29 minutos e vai parar e eu tenho que terminar dele. O Novo Testamento possui uma série de nomenclaturas para as lideranças que por vezes misturam aquilo que seria uma designação oficial do cargo e da definição de uma vocação. O evangelista parece ser um deles. Exemplos clássicos, apenas em 3 textos o termo evangelista aparece na Bíblia. Atos 21:8, Efésios 4:11, que fala ali dos 5, né? E 2 Timóteo 4:5. Em Atos e 2 Timóteo o termo refere-se à designação que determinados líderes, Filipe e Timóteo, recebiam na comunidade. Então, já tinha esse termo aqui que Filipe, Timóteo recebiam esse termo dentro da comunidade onde eles estavam. E ali também fala que Efésios trata-se de um dos dons ministeriais doados por Deus à igreja para o desenvolvimento do seu reino aqui na terra. Então, você vê que o evangelista é um líder envolvido integral exclusivamente no anúncio do evangelho. Na verdade, o evangelista é esse chamado mesmo. Tudo bem, pode cuidar da igreja, pode fazer muita coisa. Também Filipe era um diácono e tal. Mas na verdade, o que precisa ser? O evangelista tem essa função de ir e evangelizar, ganhar almas. A lição ainda fala que estes santos líderes não possuem instituições ou estruturas, muito menos riquezas pessoais pelas quais brigarem. O tesouro deles são pessoas que através das escrituras são conduzidas a Cristo. Esse é o papel do evangelista, esse é o amor do evangelista que tem que ocorrer. Amor por almas. É claro que dentro dessa aula de escola dominical, você, professor que está me ouvindo, você vai ter questionamentos enormes para fazer da falta de evangelistas. Você vai ter questionamentos gigantescos de saber que alguém tem a tal da carteirinha de evangelista, mas não faz a função. Mas é assim, infelizmente funciona desse jeito. Mas tudo isso vai ser cobrado de nós. Aquilo que foi entregue em nossa mão. Evangelistas. Tópico 2. Filipe, as características fundamentais do ministério de liderança do evangelista. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos é uma ótima referência para compreendermos as características. Vamos lá nas características, então, para ser o evangelista. Descendo a Samaria, provavelmente vindo de Jerusalém, Filipe começou a pregar naquela região e, tendo cumprido sua missão, voltou a Jerusalém. Ao final do capítulo, entretanto, temos a informação que após batizar o etíope, o evangelista não voltou para Jerusalém, mas seguiu para Cesareia. Detalhe, não questionou. Sentiu o chamado dele. Não questionou. Alabachuri cantarabachai. Chamado que o Senhor o chamou para fazer a obra. É algo que eu, como evangelista, você também que está me ouvindo, nós, como membros da igreja, temos que ter o nosso coração voltado para a obra do Senhor. Almas. Ganhar almas. Jesus pagou um preço na cruz do Calvário. Detalhe, olha que interessante. Filipe ensina o etíope a passagem de Isaías, capítulo 53, falando de alguém que morreu na cruz e foi levado como ovelha muda para o matadouro perante seus tosqueadores. Fala tudo isso e justamente nós fazemos o evangelho para quê? Para falar desse Jesus que morreu por mim e por você na cruz. Então o evangelista tem um coração nômade, ou seja, ele vai aonde é mandado, sem medo, ou mesmo que tenha um friozinho na barriga, tem que ter um temor, uma preocupação, mas sem medo de que o Senhor vá usá-lo aonde quer que ele vá. O Senhor aonde quer que ele vá. Então, aqui fala também do relato de Lucas. Nos diz ainda que o ministro da rainha etíope, apesar de ter o livro do profeta Isaías em mãos, não compreendia, como eu já falei, nesse relato de Lucas em Atos dos Apóstolos. A liderança a partir das qualidades do evangelista é aquela que torna simples os problemas que são complicados de resolver.
Às vezes alguém, nossa, porque é difícil, porque lá não tem como, porque não tem como chegar, porque isso, porque aquilo. Em nome de Jesus, vai lá e pessoas são libertas. Pessoas são transformadas, curadas e libertas. Daí ele comenta aqui, o texto finaliza afirmando que após pregar, orar e batizar, o etíope Filipe simplesmente foi arrebatado, que é o que eu já expliquei no começo. Então já vamos para o tópico de número 3. O evangelista é como aquele que lidera para o reino de Deus. Se alguém cobrasse de Filipe um relatório descrevendo os resultados de sua ida ao sul de Jerusalém, no caminho de quem vai a Gaza, como ele comprovaria o saldo de sua missão? Não haveria como, pois o novo convertido foi embora, e Filipe também. Qual foi o benefício da igreja de Jerusalém? É isso que precisamos entender, que o evangelista ele tem uma função tremenda, que é ganhar almas, e independente da igreja onde ele está fazendo o trabalho, ou na rua que ele está falando, é de reino. Jesus Cristo, ele vai falar do evangelho, como em grego fala o angelion, né? O angelion, no grego koiné, o angélio, o evangelho, independente de qualquer coisa, ele vai estar fazendo o ministério que é de Deus, assim, é o reino de Deus. Então, ganhar almas, independente da placa, independente da igreja, ganhar almas. O evangelista, dentro dele, nesse chamado, ele já tem esse chamado de ganhar almas. Às vezes ele não tem como passar um relatório. Eu vou passar um relatório. Que relatório? Ele não tem que passar relatório. Ele tem que ganhar almas. O relatório, ele vai ver lá no céu, o dia que chegar lá, nas bodas do Cordeiro, aonde o seu galardão e as suas boas obras que ele fez. Tópico 4. Tá acabando, né, Vanessa? Hoje minha esposa Vanessa e meu filho Davizinho que tá ali. Tópico 4. Quanto tempo? 2. Tópico 4. O que é evangelista em nossa igreja? Na Igreja Assembleia de Deus há uma estrutura formal de liderança. Então, vem cooperador, diácono, presbítero, aí evangelista e pastor. Quando chega na função evangelista, aí ele já faz parte do Estado. Então, faz parte da convenção estadual. Cooperador, diácono e presbítero é o presbitério local. Evangelista passa a fazer parte dessa convenção, nossa CIADEP, a nossa convenção estadual aqui. Então, o evangelista passa a fazer parte da convenção junto com o pastor. É a forma da Assembleia de Deus. Outras igrejas, de repente, o evangelista é antes do que o presbítero. E outras igrejas não faz essa escadinha que nossa igreja faz, que é uma escadinha de degraus, que vai subindo, agora eu sou isso. Não. Tem igrejas que ele fala, não, esse tem o chamado para evangelista e já coloca para evangelista. Esse tem o chamado para pastor e já coloca. Não há essa escadinha que muitas vezes, por causa da escadinha, muitos querem derrubar um da escada e brigar. Infelizmente, a verdade é essa. Mas cada um vai prestar conta também, né? Então, evangelista é dessa forma dentro da estrutura da nossa igreja. Mas o que é mesmo para nós, o que eu tenho para dizer para você, já no encerramento dessa aula, que passou tão rápido, faltou 1 minuto, o que eu tenho para dizer para você hoje é que o evangelista tem esse chamado maravilhoso, esse chamado tremendo, esse chamado lindo. E hoje eu tenho que colocar meu filhinho, Davizinho, está com um pouquinho de febre, mas em nome de Jesus vai sarar também a febrinha dele. E o evangelista ele tem esse chamado de ganhar almas, né, Davi? O evangelista tem que ganhar almas, né? Para Jesus, né? Ele faz isso quando está na câmera. O evangelista ele tem que ganhar almas para Jesus. E eu agradeço você. Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. Eu vou fazer os slides lá. Agradeço muito as palavras que vocês mandam para mim no meu e-mail, que tem na descrição. Assista também as aulas do presbítero Márcio Mainardes, que logo vai evangelista aí também, para a lição de adultos, tá bom? Lembrando que a próxima lição de adultos dá até vontade de comentar. Até eu estou com vontade de comentar a próxima lição de adultos. Por quê? Porque vai falar sobre esse evangelismo, essa missão maravilhosa. É tremendo, irmãos. Deus abençoe a tua vida.